Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Grêmio Esportivo Brasil. Isso porque, a reunião que aconteceria nessa terça-feira entre os credores do Grêmio Esportivo Brasil acabou sendo suspensa. O juiz que está comandando, toda a recuperação judicial do Grêmio Esportivo Brasil acabou solicitando, mais informações e, por isso, essa primeira reunião de credores do Grêmio Esportivo Brasil para dar prosseguimento à venda da SAF acabou sendo cancelada. E até o momento não tem uma nova data que está publicada ou que será, marcada para que isso seja definido. Isso é importante a gente salientar. O problema segue sendo o mesmo, tá? O juiz, ele quer mais informações de como vai ser feito, quais serão os próximos passos, no momento em que os investidores e aonde os investidores farão o aporte do dinheiro. É sabido, todo mundo sabe, que 90% da SAF do Grêmio Esportivo Brasil será adquirido pelo consórcio Chavante Participações. É uma empresa montada pelo consórcio Chavante, empresa capitaneada pelo Emerson da Rosa, ex-atleta da seleção brasileira, e que acabou, num acordo, adquirindo 90% das ações do futebol do Grêmio Esportivo Brasil, ou seja, 90% das ações do Chavante. O que acontece? O que acontece é que todo neste processo não está definido qual será o valor que será aportado nesse primeiro momento, até para o Brasil conseguir dar prosseguimento ao processo de recuperação judicial. Então é preciso informar a justiça, é preciso informar a quem está cuidando dessa recuperação judicial quanto de dinheiro será disponibilizado para o clube fazer esses investimentos. Quanto será disponibilizado para pagar dívida, quanto será disponibilizado para aporte dentro do futebol do clube, quanto será disponibilizado para que tenha reformas estruturais, enfim, estrutura do clube. Se informa que cerca de 110 milhões serão investidos no Grêmio Esportivo Brasil, pelo menos nos próximos 10 anos, então, aí você já começa a fazer essa conta. Como na recuperação judicial você não paga o valor integral da dívida que você tem, a dívida do Brasil gira em torno de 22, 23 milhões de reais, e essa dívida ela vai receber, utilizando o jargão popular, um desconto, 70%. Então, aquilo que era 22 milhões passa a ser 5 milhões de reais. E aí, nesses 5 milhões, tem as divisões para o pessoal de ações trabalhistas. E a gente até trouxe no chimarrão aqui mais detalhes sobre isso. Se você não viu o vídeo, passa aqui na timeline e assista esse vídeo. Mas não houve aprovação por parte desse juiz, portanto, a reunião que aconteceria nessa terça-feira acabou não acontecendo e não tem uma nova data para acontecer. Isso tudo depende do que for apresentado através do clube e também através do consórcio Chavante. Outra situação também que acontece, até já dito pelo próprio Fernando Ferreira, em entrevista aí à Rádio Pelotense, à Rádio Universidade, enfim, os canais que ele já se manifestou, ele diz que esse rito, que essa movimentação ela é normal, que acontece é muito corriqueira, teme que não haja o acerto, apesar de que a SAF já está comandando o clube, a SAF ela já está trabalhando, claro, através de procuração, mas ela já está trabalhando no clube, ela já está comandando o dia a dia do Grêmio Esportivo Brasil, já não tem mais gerência, a parte associativa, quem está comandando, quem está decidindo, quem está tomando decisão, aonde vai ser investido, quem contratar, quem é que está dando sinal, tudo é a SAF, claro, através de procuração, assinada pelo presidente do Grêmio Esportivo Brasil. Então, esse passo que não foi dado ainda, o que não foi informado, é o que está preocupando o torcedor. E aí, eu acho que tanto parte da SAF, o Fernando Ferreira, que é o responsável por essa comunicação, como por parte também da diretoria do Grêmio Esportivo Brasil, seja presidente do Conselho Deliberativo, seja o presidente Vilmar Xavier,
alguém tem que falar, tem que colocar o preto no branco, tem que falar o que é que está acontecendo realmente. Porque a gente está somente no campo especulativo. O que a gente ouve está encaminhado, está tudo certo, é tudo normal, as coisas vão funcionar, vai fechar, mas sempre emperra em alguma coisa. Sempre tem um problema que acaba emperrando de ser finalmente formalizar esse processo e de uma vez por todas avançar, porque esse processo já está há cerca de mais de 60 dias parado, justamente nesse estágio. Já pelo menos 60 dias que a gente ouve, né, por parte, né, do pessoal que está acompanhando o dia a dia, ouvindo o escritório que está responsável pela recuperação judicial, ouvindo os juízes, né, que estão também analisando todo esse processo da compra, né, da SAF do Grêmio Esportivo Brasil, e a gente não tem uma definição sobre quando será dado esse próximo passo. Eu lembro que em dezembro, o Emerson teve em Pelotas, janeiro, não sei se foi em janeiro ou dezembro, mas foi ali no final, começo do ano, o Emerson teve em Pelotas, e ali chegou a se especular prazos, chegou a se falar em prazos, e que como era no final de ano, era período de recesso, talvez as coisas atrasassem um pouquinho por conta, né, de estar no final do ano, tinha recesso ali do judiciário, enfim, isso aí tudo era normal. E que para fevereiro, nas primeiras semanas de fevereiro, a movimentação seria mais robusta e de que a papelada andaria. Nós já estamos em maio e até agora nós não temos nenhuma definição, nenhuma informação concreta aonde, qual o estágio que está travando de dar esse próximo passo para a definição da SAF do Grêmio Esportivo Brasil. E a gente que repercute, a gente que analisa e a gente que comenta sobre isso, a gente não está torcendo contra, a gente não está acreditando que não vai dar certo, não é para dar certo. Pelo contrário, para o nosso trabalho é muito importante o Brasil estar bem como clube, como empresa, né? Sair dos dirigentes amadores que só fizeram mal para o clube. O pior é tu colocar aquele torcedor que não tem aquele presidente que não tem uma visão empresarial, que não sabe que qualquer atitude pode causar um dano grande para o clube. Então, essa é a questão, né? Então, para o clube, para o Brasil, é extremamente importante que tenha, né, essa possibilidade de fazer essa negociação e de passar o departamento de futebol para gente sério, para gente do futebol, para gente que sabe a dar valor ao dinheiro que passa a ser dele, né? O dinheiro que ele está investindo é um dinheiro dele, é um dinheiro que ele conquistou com o trabalho dele. Então ele vai aprender a dar valor. Toda decisão será muito bem pensada, não serão decisões tomadas no calor da emoção ou decisões que precisam ser tomadas porque o torcedor está fazendo protesto lá. O torcedor vai ter todo o direito de protestar, de contestar, mas a decisão quem vai tomar são os caras que estão aportando dinheiro, são os caras que compraram 90% das ações do clube. Então é importante que seja o representante do consórcio Chavante, seja o representante do Grêmio Esportivo Brasil, que esses caras falem o português, claro. Não adianta a notinha, o processo todo foi com muita transparência, foi com muita informação, foi com muito isso, foi com muito aquilo, porque o torcedor ele quer saber por que está demorando tanto para dar esse próximo passo. E outra, os caras que têm a receber do clube, eles também querem uma resposta. Eles também querem saber quando é que vai cair na conta deles. Então, é muito complicado essa situação de tem transparência, tem isso, tem aquilo, e na realidade não tem absolutamente nada, porque ninguém sabe em quantas anda esse processo. Porque o escritório que está cuidando, né, da recuperação judicial do Brasil, o juiz, eles só falam que estão faltando informações, que informações não foram fornecidas nesse momento para que o processo andasse, para que fosse
chamada né, como é que eu posso dizer? Para que fosse chamada a reunião. Enfim, é loucura atrás de loucura. Enfim, é uma situação assim extremamente complicada que a gente não vê, né, essa definição a respeito disso. É lamentável porque o torcedor ele quer respostas e a gente sempre vê a mesma notícia. A gente vai ler a notícia na Hora do Sul, a gente vai ler a notícia em GZH, a gente vai ler, né, em todos os detalhes, de que a informação é sempre a mesma. A informação é sempre a mesma. Falta informações, falta informações, falta informações. E é isso, falta informações. Mas que informações são essas? Por que não dizer para o torcedor? Por que não dizer para o associado? Por que não dizer para o conselheiro? Né? Ficou tudo muito no campo especulativo, ficou tudo muito no campo de situações assim que estamos, nesse momento, especulando que é isso. E, na realidade, tanto no clube como também na SAF, se fala em transparência, mas eles acabam não sendo transparentes em relação a isso. Eles acabam não dizendo aonde está travando, aonde está parando. E aí fica nessa lenga-lenga aí, principalmente a justiça querendo mais informações, o clube dizendo que é normal, né? A SAF dizendo que é normal, o clube dizendo que é normal, todo mundo dizendo que é normal. E o troço não anda. E o troço está parado. Enfim, eu acho que para o torcedor, para o associado, aquele que aporta dinheiro no clube, e para o conselheiro, eu acho que o clube deve uma satisfação. Eu acho que o Brasil deve uma satisfação e deve sim informar a que pontos, a que estágio, o que é que está faltando. Realmente é só dizer aonde serão aportados o dinheiro, qual data o dinheiro será aportado, enfim, porque eu acho que é isso que está faltando. Mas eu estou falando, eu acho. Eu não tenho certeza disso, porque até o momento não se tem informações precisas sobre esse processo envolvendo o Grêmio Esportivo Brasil. Mas é aquilo, né? Vamos aguardar para ver quais serão os próximos capítulos dessa história. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.